Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar de uma das franquias mais queridas dos anos 80, se não a mais querida, que é He-Man e os Mestres do Universo. E para falar dessa franquia, né, do He-Man, estamos aqui eu, Bruno Andreotti, Nerd Buddy, Maurício Zanolini, Picareta Psíquico. Pelos poderes de Grayskull! Pô, cara. E Nathaniel Gomes do Nupec. Eu acho que o He-Man usa as botas do Conan. O cabelinho Tem também. essa. O cabelinho Boa, Ele boa. corta o cabelo mesmo barbeiro que o Conan. Mas, bom, antes da gente começar a falar do He-Man e os Mestres do Universo, a gente vai, então, finalmente, né, a gente Eita! finalmente vai ter o lançamento presencial do livro, que a gente está prometendo desde dezembro, o negócio vai, não vai, agora foi, né? Então vai ser dia 7, agora, nesse sábado, se você está ouvindo isso, né, na quinta, né, na hora que a gente lança, então dia 7 de fevereiro de 2026, né? A gente vai lançar, então, fazer o lançamento presencial do Verdade e Justiça, o Superman das origens era a América de Trump, na loja Monstra, que fica, que é um point bem tradicional aqui de quadrinhos de São Paulo. Então, na loja Monstra, que fica na Praça Benedito Calixto, 158, em Pinheiros, né? Vai ser das 3 às 7, e nesse dia da loja Monstra vai rolar várias coisas ali. Então vai ter o lançamento de quadrinhos, vai ter um show depois do lançamento, então vai ser bem legal e a gente vai estar nesse burburinho todo, certo, Maurício? Exatamente. Então teve que vir um He-Man aqui para conseguir sair esse lançamento aí da loja, do nosso livro, né? Bom, então é isso, Exatamente. gente. A gente está convidando todo mundo, quem puder colar lá em São Paulo, obviamente, quem é de São Paulo. Lá em Pinheiros, na Praça Benedito Calixto. A praça, para quem não conhece, a Praça Benedito Calixto de sábado tem uma feirinha que rola ali e tal, uma feirinha de antiguidades. Então, em frente ali, onde a loja tem essa movimentação, tem uns restaurantes ali e tal. E aí fica lotado de gente. Então, é um point legal para conhecer, para visitar. E a partir das 3 da tarde, então, vai ter o lançamento dentro da loja e vai ter outras coisas sendo lançadas. Vai ter show do Gui lá, que é o dono da loja, depois no final, quando eles fecharem a loja, no horário de fechamento. Então, quer dizer, a programação é essa. Então a gente está convidando todo mundo para ver tudo isso e para, obviamente, ir lá, comprar o livro, pegar um autógrafo, dar um abraço na gente. Então, colhem lá, que vai ser legal pra caramba. É isso aí, e obrigado pela galera aí da Loja Monstra por ter aberto o espaço aí pra gente, né? Muito felizes e honrados. É um espaço bem legal, né? E já posso dizer tradicional de quadrinhos aqui em São Paulo. Se você não conhece, vale a pena conhecer, né? O espaço você já conhece e cola lá para a gente trocar uma ideia, né? Você adquirir o livro, né? Que não faz mal a ninguém, né? Exato. E é isso, né? Mas enfim, então vamos voltar aqui falando do He-Man, e aí eu vou começar comentando até o Nathaniel fez essa brincadeira aí do Conan, tal, que tem meio que existe, né, essa lenda urbana de que seria uma linha reaproveitada do Conan, né, assim, que a Mattel ia lançar, tal, não sei o quê, Um mas não é bonequinho assim, aí pegou e fez aí transformou o em He-Man. mesmo transforma em mim. Não é assim, tem um fundo de verdade nessa história, né? Porque o que acontece, né? A história do He-Man começa com a Mattel se fudendo, porque ofereceram para ela, né, ali a possibilidade deles produzirem os bonecos do Star Wars, né? Mas a Mattel recusou, entendeu que não ia ser lucrativo, e a Kennel, se eu não me engano, né, o nome da fabricante, então essa que era a concorrente da Mattel, né, pegou, né, então assim, eles recusaram, então a Kennel que era a concorrente pegou, e óbvio, né, porra, aí imagina, Imagina imagina, a explosão de imagina, vendas, né? não, exato, Porra! imagina o cara que fala assim, não, não Nossa, quero, foi demitido esse nabo aí, na hora. Pô, Enfim. E aí é isso. E os caras estavam procurando, falando assim, putz, a gente tem que se recolocar no mercado, né? Mas eles também estavam procurando de não ter que pagar royalties para ninguém. Então, assim, bom, estão lá nessa. E a ideia, então, em algum momento ali surge a ideia, falar, vamos então produzir, né? Os próprios bonecos, né? Assim, vamos criar, né? Os
nós para a gente não ter que comprar, né, pagar royalties ou ter que ficar comprando direitos. E nessa, né, eles meio que reaproveitaram algumas coisas de uma outra linha chamada Big Team, né? Então, por exemplo, o gato guerreiro ali era um tigre repintado de verde dessa outra linha, como várias coisas ali eram reaproveitadas de moldes. Então, assim, cara, e assim, He-Man é isso, assim, é como é salsicha, sabe assim? Se você sabe como foi feito, você não come. He-Man é a mesma coisa. Você começa a ver a história, é isso, assim, é produto, assim, é capitalismo, é indústria cultural As na sobras da veia. indústria cultural sendo É. repropositadas para conseguir revender aquilo para não perder nada, né? É foda. Exato, na veia. E aí, beleza, os caras tiveram essa ideia e tal, fizeram uma pesquisa de mercado, então o que que eles viram, né? Pegaram crianças de 5, 6 anos ali, que é 8, sei lá, que era o público-alvo deles. O que que as crianças... né, aí detectaram lá que as crianças eram loucas pela palavra poder, né? Mais ou menos igual Power, fizeram né, em lá com inglês. Power, exatamente. Mais ou menos como fizeram depois da Guerras Secretas, né? Que eles fizeram lá, lembra? Tem até essa luz da pesca que Guerras e Secretas era alguma coisa que Aham. vendia, os caras meteram as duas, mas, mano, então Power. Tanto é que em inglês, ele fala, By the powers of Grayskull, I had the power. Você repete power, né? Aqui eu acho a nossa tradução ficou melhor, porque pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. A gente já meio que deu uma melhorada É. ali, né? Porque isso é para ficar martelando na cabeça da criança. Power, power e tal. Então tem essa frase, né, no desenho, mas ainda não chegamos no desenho. Bom, então assim, a história, beleza, os caras emplacam tal, e aí depois tem uma parte que é legal ver o documentário Brinquedos que Marcaram Época, acho que ainda tá na Netflix, tem um Uhum. episódio do He-Man, né, que eles Isso. contam que eles tentaram começar a vender, assim, aí os caras falam assim, tá, das lojas de brinquedos, assim, tá, mas por que que as crianças iam querer comprar, tipo, do nada vai aparecer esses bonecos aí na minha loja, e por que que a criança vai querer comprar? Tipo, que apelo que tem? Aí os caras falam, não, mas vai vir com um quadrinho. Assim, tava vindo com um quadrinho, pô, legal, tava vindo com um quadrinho, e de repente alguém disse que virou para eles e falou assim, não, peraí, mas a criança nessa faixa etária que vocês querem vender o brinquedo, né, tá alfabetizada? Como é que vai fazer? Aí eles falam assim, não, mas aqui vai ter um desenho, e aí surge a ideia do desenho, aí os caras vão correr atrás do desenho, Primeiro né? promete e depois corre atrás. Essa Depois, é uma e depois o cara... Bom, e é assim que estratégia, estratégia. surge. Não, puta, é isso, cara, assim. E dessa loucura aí, dessas confusões, porra, vai ser isso, vai sair a maior franquia, ou uma das maiores franquias aí dos anos 80. Bom, e aí é isso, eles vão correr atrás do desenho, vai rolar o desenho, vai rolar, ah, né, depois quadrinhos, né? Sim. E uma série de coisas. Tanto é que o lore do He-Man é uma coisa muito. Como é que eu vou dizer? É muito disperso, é muito estranho. Porque, igual, você tem um primeiro lore, né? Ou seja, uma primeira ambientação, ali, uma primeira história, que é só dos bonecos e tal, que é meio que assim, que era aqueles mini comics, que era ilustrado pelo Alfredo Alcala, inclusive as artes do He-Man são foda, né? Uhum, uhum. É muito linda assim, essas artes desses quadrinhos mesmo, né? E a primeira é isso, o cara ele é meio um bárbaro ali, não tem, a lore é essa, ele é o príncipe Adam nem existe, o He-Man é um bárbaro de uma tribo lá tal, e ele tem que defender o castelo de Grayskull do esqueleto, que é tipo um cara de uma outra dimensão, e é isso. Aí eles têm os poderes ali que vêm dos artefatos da feiticeira e não tem muita coisa, né? Aí, né, o conflito geral, assim, era meio que o He-Man tinha uma espada, né, que é a espada do poder tal, aí o esqueleto tem uma parecida, né, que é, aliás, uma igual, aí você juntava as duas espadinhas meio que, e abria o castelo de Grayskull, que era essa o lore, assim, então as duas espadas juntas abrem lá o castelo de Grayskull, que é uma coisa que eu nunca entendi quando eu era criança, porque quando você comprava o bonequinho, né, se você teve a felicidade de ter, ou pelo menos de olhar esses bonequinhos na época, você via que realmente o esqueleto ele vinha com uma espada igual do He-Man, só que roxa. Só que eu sempre olhava e falava, caralho, mas nunca apareceu. Eu não me lembro de ter visto a É espada Isso isso não. mesmo. no É. desenho. Então aquilo me dava um dó na cabeça. Eu falei, caralho, por que o esqueleto tem uma espada igual do He-Man? Eu não entendia, né? Mas é porque tem esse primeiro lore. Só que aí que tá, tem uma parte aqui que é meio interessante, porque a gente acha que o desenho veio primeiro, mas antes do desenho teve a primeira linha de quadrinhos da DC. É nessa linha de quadrinhos da DC que a coisa vai tomando mais ou menos os moldes que vai virar o desenho Desenho, depois, né? Então, meio que aí, né, são os criadores da DC,
né, que é a do Carrie Coon, que ele meio que faz a Bíblia, né, o guia para você fazer a animação, né? Então aí já começa a aparecer o Príncipe Adam, né, que aí seria uma identidade secreta do He-Man, né? E outros elementos ali, o Rei Randor, né, a Rainha Marlena, tal, que era uma astronauta da Terra. Então esses elementos aí que a gente conhece muito do desenho vem aí dessa primeira fase de quadrinhos aí da DC, né? E aí depois você tem várias fases, né? Aí depois você vai ter quadrinhos pela Marvel, né? Você vai ter quadrinhos pela Image ali no começo dos anos 2000. Em 2012, né? A gente que é o quadrinho que a gente leu, inclusive hoje, na Prelúdio, que é entre 2012 e 2020, que é uma linha de quadrinhos da DC Comics, né, que vai também recontar, e é isso, cada uma dessas coisas eles meio que dão uma rearranjada na Vão origem, né, acrescentando coisas também, né? Que que não Exato. foram pensadas, que não tinham sido. Essa série que é um prelúdio para uma série depois até longa, que foi produzida pela DC, né? Esse prelúdio vai contar, digamos assim, o passado, né? De algumas coisas do lore de Eternia, né? Das relações entre os personagens até 100 anos antes, né? Do, do He-Man e tal. Então tem coisas Uhum. interessantes ali, porque eles, na verdade, assim, como foi construído tudo no improviso, sem planejamento, de forma atabalhoada, é um campo fértil, né? Qualquer coisa que você queira, sendo boa ou não, você pode jogar ali, e aquilo pode dar algum fruto ou Uhum. não, né? Então Inclusive a irmã do He-Man, né? inclusive a irmã do Exato. He-Man, que É. também é outra Então, coisa jogada ali que virou, que cresceu, né? mas Tem que vender, né? da onde que veio a She-Ra? Os caras fizeram, depois que o desenho saiu, tal, puta sucesso, eles viram, se eu posso estar errado no dado, mas eles detectaram que tinha uma parcela significativa de crianças que assistiam He-Man que eram meninas, né? Se eu não me engano, 30%, mas posso estar errado, mas eles viram assim, pô, tem uma fatia grande de menina que assiste He-Man. Aí os caras tiveram a sacada, porra, vamos fazer a She-Ra pra vender boneca, né? E aí aparece a She-Ra, que é a irmã gêmea do He-Man, né? Que aí, desculpa estragar a infância de vocês, mas não sei se vocês repararam que a She-Ra ela luta contra uma ditadura militar, né? Não sei se vocês notaram, se você, né? Mas é verdade. Desculpa estragar a infância aí da galera. E é legal, assim, né, aí entra essa outra parte da história da irmã gêmea, né, que ela é roubada, né, e Uhum. levada ali para a dimensão do Hordak e tal. Também é bem interessante esses movimentos, né, E que eu tem, acho que mas é tem isso, uma cara, é coisa. mercado. Eu acho que tem Total. uma coisa interessante na própria animação, e hoje a gente olha para trás e vê o quanto era bobo, mas para a época tinha esse impacto com a cultura estadunidense, de sempre um fundo moral que o He-Man no final trazia, sempre uma historinha, resumindo, não faça tal coisa, tenha bons amigos, não sei o quê, como o café da manhã com sucrilhos e qualquer coisa do gênero, né? Então, assim, aquilo dava uma quebrada legal na animação, porque ela envolvia ficção, magia, não sei o que, era divertida, embora ninguém se machucasse. E aí no final terminava com aquela lição de moral. Mesmo na minha infância eu já achava aquilo tão esquisito. Então, mas aí eu vou te contar por que que isso acontece. Porque é o seguinte, tem saiu aqui no Brasil também, que é o efeito He-Man, né, do Box Brown, que ele vai ter Que é a seguinte, maravilhoso, por que é sinal. Vale maravilhoso, muito a pena a leitura. exatamente. E aí o que que ele fala, assim, e isso era verdade, assim, tanto é que a Mattel, ela financiou o primeiro show do He-Man, né? Porque ela pôde financiar. Então, o que a gente, né? Essa é o ponto de vista do Box Brown, e é verdade, o que a gente via ali não eram desenhos, era uma propaganda. Era uma Sim, propaganda de brinquedo para você ficar alucinado. E aí, por que tinha essa lição de moral no final? Que era um jeito de falar assim: olha, não é propaganda, eu estou ensinando coisas legais para as crianças. Por isso que tinha assim, né? No final, olha, gente, né? O He-Man sempre tem que escancarar, né? Talvez por isso que essa geração tenha ficado. Nossa geração, né? Nossa geração ficou meio burra, né? Porque no final o He-Man ainda tinha que explicar o que você É. tinha visto no É, desenho. Quer dizer, é não a podia. geração.
É a mesma geração que assiste todos os vídeos de final explicado de filme e série. É a Explicado, mesma exatamente. Cara, É a geração. mesma geração. Ficou viciada no. Foi o He-Man que É, fez esse problema aí. é. Porque você termina de ver, aí você fica Você com fala, medo de ser é, burro, e aí você vai vai ver para explicar. assistir, porque É, você não confia na sua interpretação, na sua própria interpretação. é, exatamente, precisa alguém te falar, A né? Mattel acabou, Então, com a cognição da população. Porra. acabou. Mas era por isso que, assim, que tinha esse momento meio bizarro, né? Ó, crianças, vocês não podem. e aí na She-Ra tinha um personagem que se escondia, que você tinha que achar durante o desenho, durante o episódio. Sim, E sim, também é sim. outra coisa muito sem pé nem cabeça, cara. É, é. Era bem legal. E é isso, né? São desenhos que realmente nos marcaram, né? Nessa primeira versão. Aí depois, não sei se vocês lembram, teve uma versão dos anos 90, no começo dos anos 90, um pouquinho depois ali, que era o He-Man no espaço. No Aham. meio ficção científica, cara, assim, que era óbvio que não tinha. É impressionante, assim, é óbvio, assim, pegaram. O design não tem nada a ver com o He-Man, nada tem a ver com o He-Man. É óbvio que alguém virou e falou assim: criaram um desenho genérico qualquer, a linha de bonecos, fala que inventa qualquer bosta, fala que esse cara é o He-Man e pronto, né? Foi horrível esse desenho, e chegou a passar aqui no Brasil. Não sei se Mas eu vocês acho lembram. que antes disso, acho que é importante destacar o Mestres do Universo, que vai fazer 40, tá quase fazendo 40 anos. O Em filme? 87, o filme. Ah, Cara, Ah, eu é lembro das verdade. filas e mais filas. Estava no auge do He-Man aqui no Brasil. O filme é muito ruim, mas é as Nossa, é uma péssimo. filas, bosta. cara, Não, imensas. E mesmo assim é, a criançada assistia, reclamava e tal. Personagens novos, um elenco para lá de duvidoso. E eu revi, eu acho que tem um ano que eu vi o filme, revi, né? E aí Courtney Cox tem uma participação no filme. Eu falei, cara, antes sim. dela ser a Mônica lá do Friends, ela tá aqui no He-Man. Eu levei um susto, caramba. Exatamente. Aliás, né, já que você lembrou do filme aí, desse primeira adaptação do He-Man, a galera, eu também aí eu vou fazer também, a carapuça vai servir aqui, que é assim, a galera surtando porque eles vão, né, assim, um dos grandes erros desse filme, né, é justamente ter ambientado, pô, quase todo o filme na Terra, que é uma Na bosta, Terra, pô, você sim. você quer ver Terra, né? Nem aparece a Terra no desenho. E aí e vai ter uma parte na Terra desse filme. Lógico, o trailer, né, já deu, todo mundo aqui viu, Desse tal, filme vocês novo, estão vai ouvindo, ter. Vai né? ter. Então, assim, já mostra bastante de Eternia, mas vai ter uma parte ali Vai considerável ser os na primeiros 10 Terra. minutos do filme, vai ser na É, Terra. tomara. Se É o Deus Tomara. que o quiser. orçamento tinha para usar. Mas você É, vê que é tomara. uma franquia que, assim, no Netflix atualmente tem 4 produtos do He-Man, né? Tem o Uhum. desenho animado da She-Ra, de 2020, Que tem é muito uma, bom. que é muito bom, tem Uhum. uma animação feita em 3D, né? Que é essa mais para criança, que chama Uhum. He-Man e os Mestres do Universo. É. E tem lá, e aí tem aquelas 2 temporadas, aquela série dividida em 2 partes, né? Que é Mestres do Universo A Salvando Revolução Etéria, né? e É depois o isso. Salvando Eterno, né? Nossa, Eu que. gosto. Ou é o contrário, não É, sei o que vem primeiro, mas Enfim. né, que assim, prometeu mais do que entregou, que A primeira decepcionou muita temporada eu acho gente. que foi bem, a segunda é que aí totalmente sem pé então, nem cabeça. O problema, assim, a gente fez tem 2 textos, um para cada temporada, tem um texto nos quadrinheiros, a gente fez, se não me engano, episódios, né? Sim, O Paulo foram. Quadrinheiro comentando, né? O ponto principal, assim, quiseram vender uma nostalgia e chegou lá, isso não foi entregue, né? Porque Uhum, pautou uhum. toda o marketing foi feito em cima disso. Aí os caras me quebram a série no meio, quer dizer, mata o He-Man no começo da série, quebra, ou seja, para todo mundo ficar puto, né? Porque eu tenho a sensação, cara, se tivesse saído todos os episódios de uma vez, a recepção da primeira temporada teria sido melhor. Aí Sim, eles certamente. quebraram, né? Matam o He-Man 2 vezes, cara, olha, enfim, teve essa quebra Mas ele tem na 7 vidas. Não, o gato guerreiro, né? Só se for, He-Man não tem.
Mas aí sai a segunda temporada. Cara, a segunda temporada você dá pra ver que o Kevin Smith fez o bagulho na má vontade total. Sim, sim, Total, sim. assim, com raiva do público, você se sente a raiva do público, porque ele quer isso, ele faz o negócio mais bobo, mais babaca possível na segunda temporada, então você vê que ele tá com ódio ali, e é isso, cara, infelizmente não deu certo, tanto é que a versão do começo dos anos 2000, que passou aqui na Cartoon Network, que também é um reboot, que mais, porque, tudo bem, essa do Kevin Smith era a continuação, aquela lá foi rebootou, né, outro lore, outra parada ali, né? A origem do esqueleto é diferente e tal. Cara, essa que teve 2 temporadas, se eu não me engano, 1000 vezes melhor. Muito boa essa animação. Tão boa que, não sei se vocês lembram também, na esteira ali dos anos 2000 saiu a do Thundercats, que infelizmente só teve uma temporada. Uhum, uhum, uhum. Mas essa do começo dos anos 2000 ali com a do Cartoon Network é muito legal. Infelizmente essa daí, né, não teve tanto apelo, embora eu tenha gostado também da primeira temporada, mas acho que teve esse equívoco aí. E agora a gente tá, né, às vésperas de ver ali, né, agora um novo filme do He-Man, que é por isso que a gente tá fazendo esse papo quadrinheiro, né, que a gente, pô, desculpa, gente, mas assim, eu não queria ter me empolgado, mas eu me empolguei. Desculpa, eu também me empolguei. Foi É mal. isso. É isso, somos Até eu vermes. me empolguei. Olha só, hein? Imagina, Fim de carreira, hein? será que o Nathaniel vai dar 6,5 pro filme? Porra, seria Não, eu demais, gostei hein? muito, acho que 6. Então, mas eu, assim, apesar de eu estar apreensivo aí com com o fato de dele vir para a Terra, e tal, cara, assim, é isso. Não espero muito também. Eu acho que é um pouco isso, né? Tem essa expectativa, né? Que vai acabando com qualquer coisa. A gente falou isso várias vezes aqui, né? Igual, agora a gente pegou esse prelúdio ali, vamos pegar uns quadrinhos do He-Man para falar. Cara, eu vou te falar, são 8 quadrinhos que, como eu falei, né? Que é essa prévia, né? Esse prólogo para os quadrinhos da DC de 2012. São histórias, né? Cada história são oito edições, cada edição é uma história fechada, né? Que vai dando os elementos do que vai ser a trama, que eles estão atrás dos artefatos lá do caos, não Uhum, sei o que e uhum. tal. Assim, óbvio, como eu achei os quadrinhos meio sem expectativa nenhuma, vou falar que eu gostei, assim, eu achei bem Sim, legal, um ou sim. outro ali, né? São histórias fechadas, tal. Gostei, pô, aquela que conta, tem a história do Mandíbula, digamos, a história de origem, né? Interessante. Do Mandíbula, que é legal. Tem uma história com Gato Guerreiro, que eu também achei bem bacana. Aquela história que conta um pouquinho da juventude do Rei Randor lá, também achei boa, né? A história que é um mentor lá, que ele vai pegar um artefato ali de um povo Também ali é boa. para. Também é boa, eu gostei, cara, assim, eu achei bom, mas a chave é essa, assim, eu peguei um quadrinho aleatório, vamos ler isso aqui, vamos, todo mundo leu, e sem expectativa zero, né? Mas sabe que um deles que eu não gostei foi aquele da feiticeira. Quer dizer, não sei se eu não gostei. Eu fiz a leitura, mas eu fiquei assim, cara, acho que tentaram inventar a roda, porque todos os outros têm uma pegada, assim, variando, mas colorida e tal. Esse veio em Uhum. quadrinho em preto e branco, não sei se eles tentaram inovar, mas eu acho que É, não colou, eu achei que ficou. Os olhos ali dela, por exemplo, ficam roxo e tal. Assim, cara, é, eu achei assim, vamos ser os diferentões e foi mais do mesmo. Esse eu acho que me decepcionou. esse aí eu vou concordar, porque eu tive uma impressão até pior, eu achei assim, puta, nós não vamos entregar no prazo, faz qualquer merda aí e entrega, sabe? Por aí, sabia? Esse aí eu também Mas não gostei tanto. assim, o primeiro quadrinho é do Jeff Jones, né? O Sim. roteiro, né? Uhum, sim. Depois os outros têm alguns roteiristas que se repetem e tal. E tem uma tentativa ali de tentar amarrar pelo menos algumas histórias, né? Essas gemas ali, né? Que a feiticeira é, tá buscando, né? Que é o Cronos e eu não me lembro o outro. São duas pedras ali que, né? Aham. Dois cristais ali que têm poderes de deslocamento. Um tem deslocamento temporal e o outro de deslocamento espacial, né?
E aí, em algum momento, isso some, é roubado e tal. E aí você vê que em algumas histórias aparece. Então, aparece uma, um roubo de uma dessas, né? O mentor resgata uma delas, depois aparece o roubo de outra delas, depois aparece a história. é, essa tem uma que mostra uma história, essa história que você não gostou, preta e branca, tal, é o pano de Uhum, fundo de outra edição, tal. Então você uhum, tem, né, você tem uma tentativa de amarrar, não, eles não conseguem amarrar todas as 8 edições, Uhum. né, por exemplo, a do Gato Guerreiro é totalmente solta, fora, né? né? É. A da She-Ra também, totalmente solta, mas de qualquer forma tem ali alguma tentativa, mas de fato funciona como um preâmbulo, né? Uhum. Para uma série mais longa do personagem. Eu dei risada com a do Gorko, que eu achei engraçada, os tipos de Ah, ilustração, achei sim, bacaninha, é a dei mais risada. cômica mesmo, né? Que, que é como se ele tivesse transformado a Eterna num reflexo da mente dele, da mente infantil, brincalhona dele, né? E aí isso se reflete nos desenhos porque ele tá alterando a realidade e tal. É bem feito É, essa eu até, assim, é curti, eu interessante. dei risada. Assim, podia ter só essa e não as outras 7. Essa aí já seria divertida, encerrar aí, bacana, tava legal. Eu curti assim, a maioria, né? Eu acho que é legal, assim, aí voltando também um pouco a falar dos esses, acho que o que é legal, que eu gostava, né? Acho que o que me atraía, assim, né? Pensando quando a gente era criança, assim, eram algumas coisas que, assim, que não explicava direito. Por exemplo, né? Pô, será que, né? Uma coisa que sempre ficou assim, pô, será que a Tila, né? Que é uma coisa que era subentendida ali, meio que assim, pô, a Tila é filha do mentor com a Uhum. feiticeira, por isso que ela tem, assim, sempre ficava, né? Uma coisa tácita ali e tal. Então, esses elementos são legais. Por exemplo, outra coisa também que eu fiquei a minha infância inteira pensando, mas que caralho são os mestres do universo? Tipo, onde estão Aham, esses aham. mano que nunca fala, que nunca aparece, né? Então, assim, você ficar procurando essas coisas no desenho é legal. Fora os coadjuvantes também, né? Tinha que vender bonequinho, então, pô, cara, tinha uns coadjuvantes muito legais ali, né? Aquele homem meio abelha, que eu não vou lembrar Uhum, o uhum. nome e tal. Então, essas coisas são bem legais. Que são coisas que meio que vão explicar, né? Assim, essas outras releituras que vão aparecendo nesses reboots, eles vão tentando explicar esses elementos que estavam meio que jogados ali, ou meio subentendidos ali no desenho. Por isso que eu falo, a galera começou a ver ali, né? Assim, eu vi várias pessoas fazendo react de trailer, ele ficar analisando o trailer. Assim, realmente é uma época difícil, né? Tem que explicar a final. Galera, nem o filme saiu, você já critica o filme pelo trailer, né? Então já é complicado. Mas assim, o lore do He-Man, no fundo, ele não existe. Porque cada vez que lança um negócio, eles meio que reconstroem a parada, né? Não tem assim, porque qual que é o fiel? O fiel é voltar lá pro de 81 que não tinha nem Príncipe Piada. Fiel é voltar para o que estava lá no quadrinho da DC, ou no desenho, ou depois nos quadrinhos da Image, né, que teve também. Então é isso, assim, não acho meio, né, Eu acho que a assim, maioria seguia mesmo pela versão da TV, aquela primeira versão dos anos 80. Acho que é um mote para a maioria, que a maioria não leu quadrinhos, que talvez não tenha visto o filme, mas lembra vagamente, pelo menos, dessa aí, animação. então aí que tá, é isso que lembra vagamente, tipo assim, cara, é assim, ver He-Man hoje é inassistível, cara, é assim, Total, total. o pessoal fica com apego também, cara, é assim, hoje, pega uma criança de 6 anos, o que que é uma criança de 6 8 anos gosta? Você vai achar uma bosta. Por que que Uhum. você tem, não é assim, agora porque a gente, tem que ser fiel ao quadrinho, não, cara, assim, tem que Sim, com fazer alguma certeza. coisa, né, divertida para o que tá hoje. Aí você fica vendo o trailer, olhando se o castelo de Grayskull tá, a torre tá alinhada, se sei lá, se a cor do pacato tá correta. Puta que pariu, mano. Deus Por do falar em céu, né, cor, mano? eu já contei aqui para vocês, uma vez eu estava numa Comic Shopping e foi perto do lançamento do primeiro filme do Thor. Tinha lançado o trailer, alguma coisa assim, acho que tinha saído o primeiro trailer.
Aí tinha um frequentador da loja que disse assim: não vou assistir esse filme vai ser uma bosta. Aí o outro: mas por quê? Você já viu que a cor da capa dele tá diferente? Ele não tá usando elmo. Eu, hã? Pensei, cara, nunca Então, mais eu volto nessa loja. então, cara. Assim, É pode até foda. ser uma bosta, mas não por isso, né? Exato, Cara, exato. assim, e você acha que o texto-fonte é a Bíblia, ou seja, tem que ser exatamente igual? E não é assim, é outra mídia, é outro suporte, é outra leitura. Você revisita, é outra coisa. Mas eu acho que também, Exato. mas eu acho que também tem uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, né? Que é assim, tem também, como é uma, a gente a gente não está nos Estados Unidos, a gente está no Brasil, então lá é a Sim, origem dessas cara. coisas. As coisas chegam aqui de forma, é, não exatamente como o acesso que eles têm lá, tudo isso, né? Então, também falta um esforço das editoras que publicam coisas, que trazem o material, de explicar um pouco para o público, né? E de contextualizar e de encaixar. Assim, eu acho que talvez isso tenha melhorado, mas assim, historicamente sempre foi qualquer coisa. Então, foda-se o público, entendeu? A gente faz lá qualquer coisa, faz um bem bolado ali e o público que engula. Então, por exemplo, essa série de 8 edições que a gente está falando aqui, que a gente está comentando, de 2012, Aham. ela é uma série que se chama Mestres do Universo, né? São 8 edições de histórias que não tem uma continuidade, são soltas, elas cada uma é um personagem que é o protagonista, tal, para meio que dar assim, uma ambientação em Eterna, jogar algumas informações ali e tal, das relações de determinados personagens e tal, e depois teve uma série na sequência que aí chamava He-Man e os Mestres do Universo, que teve também, acho que 6 edições, 7 edições, não sei, 6 edições, e que contou uma história linear ali. No Brasil foi publicado pela Panini isso como uma única edição, né, chamada He-Man e os Mestres do Universo, e aí essa edição compila a primeira edição dessas 8 que a gente leu, que é a do Geoff Jones, e depois as outras edições que foram a série regular, que é o He-Man e os Mestres do Universo, na sequência. Então são 7 histórias numa encadernado só, que tem uma história do Geoff Jones jogada lá, não tem as outras 7 histórias que ambientavam Eterno, e daí já tem a série regular, que começa com o Príncipe Adam como um lenhador e tal, e aí vai contar a história dele a partir dali. Assim, sem contexto, sem dizer, olha, tem mais 7 edições que a gente não vai publicar, que não tem nada assim. Então, sei, fica tudo meio jogado, né? E aí as pessoas se agarram nessa. Aí tem essa questão do público que se agarra nessas nostalgias aí de porque o castelo de Grayskull não tem, sei lá, não tem a torre da esquerda do castelo de Grayskull, não tá igual no desenho, que assim, não quer dizer nada, né? Então você trata mal o público, aí o público te trata mal, então assim, é uma relação abusiva de ambas as partes, né? Podia ser Ô, melhor, cara, né? Podia ser mas a melhor. Mattel já abusou da gente no começo, cara. A Não, gente era verdade, criança, verdade, verdade. porra, Aham. assim, É, 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 isso. Desculpa, Natália, eu falei. não, fala aí, de boa. Não, eu ia falar que é isso, voltando pro coisa do Box Brown, eu ia falar isso assim, cara, o que produziu isso? Assim, né, porque o que fizeram com o He-Man virou um modelo de negócio, né? Então, pô, aí nessa esteira teve Tartarugas Ninja, tudo bem, Tartarugas Ninja já teve os quadrinhos, mas é isso, os caras viram ali um potencial, compraram os direitos, todo mundo de negócio. Tartarugas Ninja, que era isso, um desenho para vender boneco. Então, Uhum. Tartarugas Ninja, Silverhawks, que mais? Pô, vários, cara. Tinha a Locademia de. Pô, todos esses desenhos dos 80 era isso, assim, era o Transformers, né? Uhum. Tem o desenho do Né? Rambo, o Rambo, desenho do G.I. Joe, o Robocop, desenho do tudo. qualquer coisa. É, Qualquer coisa virava desenho tudo. infantil, qualquer filme, É, nem um pouco infantil virava desenho infantil. Mas não teve exatamente. filme do Duro de Matar, isso é uma pena.
Só Poderia faltava. tranquilamente, mas Poderia, poderia poderia. ter tido tranquilo. Se teve no ramo, tranquilamente poderia ter tido Já pensou o John McClane no, no Nakatomi todo pô, dia? Todo pô, episódio? pô, cara, teve desenho do cara. Vocês lembram? O desenho do Karate De Karate Kid. Kid, teve. É, Sim, Pô, cara, sim. vem com bonequinho e tudo, né? Então, assim, o Box Bunny comenta essas franquias, né? E é isso, assim, isso se impregnou a nossa identidade, né? Porque é isso, assim, isso é legal nesse momento aí do quadrinho que ele fala assim, é isso, igual, você gosta, você quer que seu filho goste e aquilo, e o seu afeto é mediado pelo consumo, é muito louco isso. Né? Então você criou esses adultos aí, obcecados, se tem assim, se a cor tá igual lá do boneco, se o cabelo, se o He-Man tá tão musculoso, porque, pô, aí os caras também já começaram, o cara tá muito frango pra ser He-Man, não sei o quê. Ah, Pô, mano, não tá, né, cara? Assim, é igual o pessoal, acho que o Ben Affleck falou uma vez, né? Falou assim, pô, cara, acho que ele comentou assim, que se não era mais fácil um bodybuilder, né, um cara desses, aprender a atuar do que o ator ficar musculoso fica para poder bombado, interpretar né? esses. É verdade. Né? Porque assim, pô, é isso que você quer? É, Qualquer mas cosplay faz bodybuilder assim. começar a atuar também já teve, né? Teve o Já teve o Schwarzenegger. teve. Schwarzenegger, o Ferino, Então, Teve pô, vários, né? pois é, pois é. Mas é isso, Inclusive o assim, pô, He-Man cara. dos anos 80, que era o Duff o Ludwig. Duff O Landry. Também Duffel. é outro que. Então, cara, mas assim, beleza, mas assim, você ficar falando, porque o cara não tá tão grande igual o He-Man, pô, primeiro que o He-Man não dá, né, cara, assim, acho que sei lá, só tinha que ser um cara tipo o Loferrino, ou seja, não tem já, Não é é isso que eu acho. possível. É. Então, é isso que eu acho complicado, mas é assim, na verdade, a gente, assim, é o efeito disso, né? Uhum. Não é por acaso que você criou uma geração assim, ou pelo menos uma quantidade significativa de gente que vai reclamar dessas coisas. Isso é o efeito desse consumo incentivado desde a infância e que isso vai se reatualizando, né? Porque, pô, linha de boneco de He-Man tem aos montes até hoje, né? Com ou sem Sim. desenho, sempre tem né? Alguma coisa, né? Mas o que é curioso é isso, né? É o grau de importância. Por que é importante? Por que é importante? Porque é isso que eu falei, a nossa infância, né, foi atravessada por esse consumo, por esse afeto mediado pelo consumo, né? Essa coisa, como a gente enxerga e lê, eu tive uma experiência interessante na época do Código da Vinci, teve adaptação para o cinema. Eu fazia resenha para um determinado jornal do Rio de Janeiro e eu fiz as considerações sobre o filme. Eu lembro que eu comentei que o livro era hollywoodiano, então, portanto, o livro não era bom e o filme era aquilo que passou lá, meia boca, diversão, sessão da tarde e tal. Enfim, e aí no dia seguinte a gente recebia e-mails, isso já tem tempo, obviamente, então algumas correspondências que chegavam posteriormente, mas no e-mail uma pessoa disse assim, realmente eu também não gostei do filme, porque afinal qual o nome do ator? Agora o Tom Tom Hanks. Hanks, Tom Hanks ele não tem cara de professor de literatura. Hã? Como assim? O que é cara de professor de literatura? O que é cara de design? O que é cara de professor de história? O que é isso? Ou seja, você cria um imaginário que se não for daquele jeito, você já odeia o filme, o personagem, o ator, tudo. Não, é isso, né? Assim, a gente vai. Não tem como agradar todo mundo, né? Ainda mais, acho que livro é um pouco mais complicado, porque assim, né, a pessoa consome o livro, essas séries longas, né? Demora um tempo para elas virarem filme, então elas têm muito, né? Certos personagens eles vão fixando na cabeça, né? Por exemplo, teve gente que curtia o Game of Thrones, que na hora que viram lá o Tyrion Lannister, porque ele é muito diferente, né? Uhum, uhum. Do livro pra série. Tem gente também que já torceu o nariz pro Tyrion e outros personagens, porque de fato eles mudaram em relação fisicamente, né? Eles mudaram em relação ao que estava descrito no livro, mas é isso, né, cara? Adaptar, como você falou, são adaptações, tem que ver o que funciona numa mídia e tal, né? Claro que não precisa ser aquele absurdo do que foi o filme o filme dos anos 80 que a gente olhava, eu ficava procurando assim, eu lembro de eu criança procurando, mas cadê o He-Man nessa porra? Cadê o. Aham, aham, aham. Né? Aí eu lembro até hoje quando eu falei assim, mas e o Gorpo? Tal, minha mãe falou, não, esse bicho aí é o Gorpo. Eu falei, Né? Porque não tem nada a ver. É, nada Né? a ver. Então, é isso, assim, ficou ali também ao ponto de ficar irreconhecível. Né?
que era também era uma ideia do que se tinha de adaptação. Mas a questão, né, não é fidelidade, né? É igual eu falo, pô, por um acaso os filmes do Batman do Nolan são fiéis aos quadrinhos? É óbvio que não. Pô, onde nos quadrinhos o Batman, o Batman foi treinado pelo Ra's al Ghul daquele jeito, né, na origem? Pô, o cara é aí que tá. É isso que é uma adaptação boa. O cara pegou vários elementos dos quadrinhos e reinventou, né, ou recombinou para fazer aquilo que ficou muito legal. O Então esse é o Batman do ponto. Nolan, né? O Batman É, do do Nolan. É. Do Nolan, mas assim, mas eu falo, mas ele pegou várias coisas da mitologia que já estavam ali e recombinou naquilo, né? Isso é uma adaptação. Né? Não é você. Tudo bem, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas é isso. Agora você fica falando, por que não tá igual? Não faz sentido. Até porque, por exemplo, um ponto de divergência, as origens do esqueleto. Ele é um demônio de outra dimensão, ele é irmão do Randor, ele varia de versão para versão. Qual que é a melhor? A melhor você vai falar assim, a melhor foi a que você conheceu o He-Man. Claro, né? claro. Então você vai marcou, dizer que exato. Exatamente. É igual, né? A mesma coisa com o Superman, né? Porque por isso vocês precisam ler o livro. Aproveitando aqui, injetando aqui a propaganda, o jabá. Porque é isso, assim, o Superman, mas que Superman? Você quer o Superman da origem que ninguém leu? Você quer o Superman de 38 que você não leu? Você pode ler, tem até o DC Ouro de Ouro agora que tá. Mas assim, a maioria das pessoas não vai ler. Assim, não tá fiel ao Superman, mas qual você quer fidelidade ao Superman dos anos 30, 40, 50? Que nem voava. Exato. Então, assim, é isso, a gente sempre tem a referência quando a gente chega. Então, tá fiel ao personagem que eu conheci em algum momento da minha vida, que eu nunca mais revisitei também, né? E aí eu tenho esse apego. A questão não é essa, a questão é como você recombina para ficar legal. Né? E de tudo que eu vi, mantendo as expectativas baixas, né? Porque a gente vai lembrar que é um filme de boneco. Exercício importante. Né? Então, lembrando que é um filme de boneco, acho que pode ser interessante. Mas uma pergunta que não quer calar: vocês vão comprar os bonecos? Do filme? Vai ter os do filme? Vai ter. Não, eu acho que eu vou. Já passei dessa fase. Já. Eu acho que eu passei, mas eu vou ter uma recaída. Vou falar, eu tenho quando teve agora quando relançou o Mestres do Universo aí da Netflix do Kevin Smith, eles relançaram, não era igual, né? Porque teve também uma época que eles relançaram tipo o mesmo molde dos anos 80 eles fizeram, né? Mas quando eles relançaram a série, teve os bonecos da série, mas teve também tipo assim, uma outra coleção que era inspirada, né, nos anos 80, que não é igual, mas era bem próximo. Aí eu sou verme, né? Então eu peguei o He-Man, peguei o Esqueleto, o Gato Guerreiro e o Panther, e beleza. Agora do filme... Você deixou a coleção incompleta? Como assim? Ai, cara, nem me fala, porque quando... tá vendo? Que dá uma dor no coração. Dá dor no coração, porque na hora que saiu, assim, não tava tão caro assim. E até a moça da loja perguntou: você não quer levar todos? Eu falei, pô, não sei o que. Aí ela falou assim: teve um cara que acabou de sair daqui e levou todos. Eu falei, não vou levar. Hoje, essa porra dessa linha tá o olho da cara. Tá tipo 4, 5 vezes mais do que tava na época, porque ficou escasso. Então, em 4 anos? 4 anos. Hoje, quando você acha dessa primeira, porque depois lançaram uma linha Cartoon que enfim, não é exatamente aquela, né? Mas assim, dessa primeira linha, cara, você não acha. Não sei se você até acha barato, tal, porque meio que sobrou. Mas, por exemplo, o mentor dessa linha, você não acha. Olha só, não sabia disso. A gente tinha que fazer um programa só de dicas de investimento com coisa nerd que valoriza, porque a gente, em vez de ser primo rico, vai ser aí tem que chamar o Washington, que é o Verme Master, né? Que manja aquele. E o Gelson também, que ele saber a colecionista dele a gente faz previsões aí do mercado de bonecos para 2026. Sim, exatamente. O que não comprar. Tesouro direto, ações, foda-se, você tem que investir em bonequinho que depois vai valorizar pra caralho, aí você vem.
Exatamente. Não, é que tá, né? Mas você não vai vender. Esse é o problema. Você pode falar, cara, 2 mil, cara, você não vai vender. Essa que é a Mas um dia merda. você vai morrer, a sua esposa vai Ah, vender. é, os seus filhos vão vender, né? Com certeza. Ai, cara. Enfim, gente, acho que foi isso, né? A gente comentou aqui vários aspectos dessa franquia, né? Um pouco do que a gente espera do filme, né? Né? Por que, digamos, também mapeamos um pouco das causas, né? De por que essas coisas são tão importantes, né? Vocês têm alguma coisa, vocês querem acrescentar alguma coisa? Alguma coisa que a gente deixou de fora? E não, acho que a gente passou pelo principal, né? Que a gente, e o mais importante, a expectativa tá baixa. E Mas que a gente vai ver. E que vai ter Papo Quadrinheiro depois do filme, infelizmente. Vai ter. Não, com certeza faremos um papo quadrinheiro depois do filme. Mas vou dizer assim, não é que a expectativa está baixa. Na verdade, eu estou lutando para deixá-la baixa, né? Porque o trailer foi legal. Bom, então é isso aí. Nos siga nas nossas redes sociais, arroba quadrinheiros. Cola lá no dia 7 de fevereiro aí na Monstra lá para prestigiar a gente. Vai ser um prazer conversar com vocês e tal. E claro, né, siga lá o canal do Nupec, tanto o perfil no Instagram, @nupec.uems, né? E também o canal do Nupec no YouTube, que está lançando, né, rigorosamente 3 vídeos por dia, certo, Nathaniel? Ninguém para a gente. Ano que vem vão ser 4. Deus. Caraca. Não, eles vão fazer um canal, 24 horas de programação. Isso. TV no PEC. TV 24 no horas no PEC, ar. TV no Muito bom. PEC, aí em breve no PEC nos streams. Então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo Papo Quadrinheiro. Mythcal Man.